Bom dia, alguém me ouve? João Pedro, me ouve? Estamos ouvindo. Hã? Dá para ouvir? Oh, o Anthony entrou aí já? Anthony? Cadê o Anthony? A gente pode começar ou a gente tem que esperar todo mundo? Quem é que falou que dá para ouvir? Professor, Oi, João. bom dia. Eu acho melhor esperar um pouquinho, porque já falta 5 minutos no horário. Aí eu acho que Ah, tá bom, João. Eu vou esperar uns minutinhos. Eu vou esperar o Anthony entrar, porque ele vai me ajudar a gravar essa aula aí, para depois disponibilizar para vocês. ok, tudo bem. Obrigado. Está acordado, João? Sim, sim, professor. Então tá bom. Tá bonito, hein? É Isabela, né, Isabela? Oi. Tá bonita, hein? É assim sempre? Ou só Não. é só porque eu vou aparecer para você, aí você fica mais bonita, né? Ah, não, professor. É só efeito mesmo. Tá bom. A gente já começa, Isabela. Tá bom, professor. Um beijo. Nossa, Beatriz, que isso? Ó, o Eduardo aí. Tudo bem, Eduardo? Estou ótimo. E esse cenário aí? Toda vez que você aparece, tem um cenário diferente. Não é mesmo? É, tá bom. E o papai, como é que tá? Ah, ele está bem. É, faz tempo que você não vê? Não, eu vi hoje cedo. Preciso ver a foto dele, eu nunca mais vi, rapaz. Tá bom.
Vamos começar. O Anthony não entrou ainda? Acho que não. Puxa vida, ele falou que ia gravar. Ah, Bom dia. Quem que está falando? É o é o Rodrigo? Rodrigo. Ô, Rodrigo. Ô, Rodrigo, o Anthony não vem, não? Quem? O Anthony. E quem seria o Anthony? Você não conhece o Anthony? Ah, o Anthony acho que é o terceiro, né? Provavelmente. Ah, tá bom. Escuta, ninguém consegue aí fazer a chamada para mim e mandar uma listinha para mim, não? Não dá, Perdão? Eduardo? Hã? Que lista? Sei lá, de quem está aparecendo aqui, ó. Tem 44 participantes. É o seguinte, você pode clicar aqui nos participantes. Tá. Você pode, por exemplo, você não tem o link da chamada, no caso? Não, deixa. Ok. Se conseguisse tirar, Eduardo, e depois mandar a listinha, aí para mim ficaria mais fácil. Mas ninguém consegue fazer isso, né? A gente pode... Não estou sem ideia aqui. Vamos lá. Dá para tirar uma foto, talvez? Eduardo, seria ótimo. Mas no final, se você conseguisse. Mas não. Mas eu não sei como enviar depois. Mas aí você manda por e-mail, não dá? É. Você tem o meu e-mail aí? Eu acho que eu tenho, mas... Tá com uma ideia, Rodrigo, o que a gente pode fazer? Exatamente. O quê? Exatamente isso. Tirar uma foto e mandar no e-mail dele. Ô, Rodrigo, Ou Eduardo. Posso fazer o Forms. Pode fazer? Você pode fazer um Forms, que eu não sei como fazer um Forms. Não, mas eu não sei fazer isso. Se Tô vocês enviando. pudessem tirar uma foto, vocês conseguem anotar o meu e-mail aí? Sim. Então anota aí, Eduardo, Rodrigo, depois se vocês puderem mandar, eu fico tão feliz, porque eu tenho Ok. dificuldade para fazer chamada. Anota aí. Consegue? Tem uma canetinha aí? Tenho. Pô, vocês vão me ajudar demais, cara. Pronto? Ok. Pronto. É Aguinaldo. Aparece o meu nome aí? Aparece. É Aguinaldo com Aguinaldo Letra minúscula? Aguinaldo Cooper, tudo junto, tudo minúsculo, né? Aguinaldo Cooper 2009 @hotmail.com. E se vocês precisarem de alguma coisa também, todo mundo aí, no e-mail é só mandar, tá? Beleza. Então vamos lá, vamos começar. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Rodrigo. Só um segundo, o que vai fazer mesmo? Eu não prestei atenção. Tirar uma foto, registrar. Ah, tá, ok. Registrar os participantes e mandar para ele no e-mail. Então tá bom. Eu vou deixar do jeito que está, porque eu tenho medo de mexer. Podemos começar? Vocês Claro. estão me vendo, né? Com certeza. Então vamos lá. Olha, moçada, nós na semana passada, eu estava falando para vocês, deixa eu ver o que ele estava comentando, eu estava falando para vocês a respeito de globalização, liberalismo e neoliberalismo. E eu falei para vocês que o Brasil adota um projeto econômico que é o neoliberal. Eu não sei se vocês se recordam que o neoliberalismo ele prega tudo pelo capital, quer dizer, altamente capitalista, e o social que corra atrás. Então, nos países neoliberais como o Brasil, principalmente, né, México, próprios Estados Unidos, Inglaterra, se bem que em países periféricos como o Brasil, a pobreza aparece um pouco mais. Quer dizer, um pouco mais não, bem mais, porque nós somos país de periferia. Então, esse neoliberalismo que o Brasil adota desde a década de 90, repito, ele prega basicamente a ideia de que o capitalismo é muito importante, o social ele corre um pouquinho atrás, então as desigualdades sociais elas são mais aparentes. Então, como continuidade do capítulo, deixa eu ver aqui, que é aquele capítulo 5 de vocês, eu queria comentar um pouquinho a respeito de algumas questões muito importantes para nós de sociologia, eu vou tossir, desculpa, que é a respeito da pobreza que acaba sendo gerada principalmente por esse projeto neoliberal nesse mundo globalizado que a gente está.
Quando a gente fala em pobreza, é engraçado, né? Porque nunca houve, nunca, na história da humanidade, uma sociedade igual. Nunca tivemos uma sociedade igual, igualitária. Mesmo se você pegar entre os indígenas, há uma divisão de setores. Então, por exemplo, as mulheres, como eu falei para vocês, têm uma função, os homens têm outras, as crianças outras. Quer dizer, não há uma sociedade igualitária e nunca houve uma sociedade igualitária. Mas, claro que entre os indígenas não há ideia de pobreza, até porque há uma divisão igualitária de tudo que é produzido. E se nunca houve uma sociedade igualitária na história mundial, a gente poderia pensar assim, por que a pobreza hoje nos dói tanto? Porque dói. Quando você olha, por exemplo, aí uma criança pedindo alguma coisinha no semáforo, aquilo te machuca, principalmente se for num dia de chuva, frio, aquilo te toca. Se nunca houve uma sociedade igualitária na história mundial, por que de repente nos choca tanto a gente observar aquelas criancinhas da África com aquelas costelinhas aparecendo? Quer dizer, hoje dói demais para nós. E existe data para doer. É incrível o que eu vou falar. Essa data vem a partir da década de 40, quando nós tivemos, em 1948, a ideia da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E quando você pega essa declaração, ela é muito clara, né? Todos devem ter acesso à alimentação, à escola, devem ser cuidados. E essa ideia de humanidade, ela foi penetrando tanto na gente, que a partir de 48 começou a doer. Aquelas pessoas que não têm acesso à escola, à educação, à roupa, a uma habitação adequada, isso nos dói demais. Então, essa ideia da humanidade fez que a gente sinta muito mais a pobreza hoje. Outra coisa que afeta muito a ideia, que nos dói mais na pobreza, na desigualdade, seria a ideia, principalmente, de um consumo ostentatório. Quer dizer, nós vivemos numa sociedade altamente consumista. E aquele que não tem acesso à possibilidade de consumo, na verdade, ele fica à margem. Então, é claro que a pobreza aparece mais numa sociedade consumista como a nossa, aonde a gente avalia muitas vezes a pessoa pelo que ela tem ou aparenta ter. Bom, eu sempre falo, essa ideia de pobreza tem um lado psicológico. Né? Aquele menos favorecido, vê se você vai entender, aquele menos favorecido, ele psicologicamente se sente menor, porque ele não tem acesso a alguns bens. Então, psicologicamente, ele se sente menor. Um outro aspecto da pobreza, além do lado psicológico, é o lado social. A gente pode observar, por exemplo, que tem muitas pessoas, e eu falei uma coisinha aqui que me pareceu interessante, quando você observa, por exemplo, algumas pessoas tentando mostrar possuírem alguma coisa, ou mais do que, na verdade, possuem. Então, há um lado social, uma disputa, como se você fosse classificar, e a gente classifica as pessoas pelo que elas têm, ou então aparentam ter. Né? Eu já tive casos, por exemplo, de muitas pessoas, eu acho, tomara que não seja com você, que, de repente, quando os pais levam à escola, se o carro não for o melhor carro do mundo, olha, me deixa na esquina. Quer dizer, olha a preocupação. Então, esse lado social é muito perigoso. E existe um lado político da pobreza. Veja bem, esse lado político é muito interessante porque aquela pessoa que não tem acesso a um consumo devido, ela se sente menor. Então, como ela se sente psicologicamente menor, em época, por exemplo, aí, principalmente de eleições, aquela pessoa fala assim, irmão, o que vale? O que eu valho? Eu não valho muita coisa. Então, a minha opinião também não interessa. É por isso que tem muitas pessoas que, muitas vezes, em época de eleição, elas pegam aquele santinho na rua, vou votar em qualquer um. Como se, na verdade, a participação dela não fosse significativa, porque ela se sente realmente menor. Então, tem esse problema social, psicológico e político na ideia da pobreza. Agora, quando a gente fala em pobreza, né, a gente tem que classificar o que seria pobreza. Seria o estado em que o indivíduo ele não consegue suprir as suas necessidades básicas. Isso eu vou ser claro, quando você falar assim, não entendi, você grita, não há problema. Existe na sociologia, na economia, na geografia, a ideia de uma pobreza absoluta.
que seria a pobreza absoluta? Ela equivale à indigência. O que seria a pobreza absoluta? A pobreza absoluta é quando a pessoa ela não consegue obter recursos nem para comer. Essa é a pobreza absoluta. A pobreza relativa é quando, para o indivíduo, falta assistência adequada na educação, na saúde, na roupa, na habitação, mas ela come. Então, na absoluta, que é a indigência, o cara não consegue obter recursos, repito, nem para comer. Mas na relativa, ele come, mas falta para os outros quesitos. Bom, vamos lá. A gente poderia falar assim, ó, de quem que é essa culpa? Quem que a gente poderia atribuir a culpa à pobreza que a gente vive? Primeiro, eu acho que de tudo, pegando o gancho da semana passada, seria que o sistema capitalista é muito desigual, principalmente em países como o nosso. Então, a culpa seria do sistema capitalista e também desse projeto altamente liberal, onde você pensa basicamente na economia e deixa o social para trás. Então, a culpa estaria no sistema, porque o capitalismo, e principalmente dentro do capitalismo, o projeto neoliberal, ele preza muito os ganhos econômicos. E o social fica um pouquinho para trás. Um pouquinho não, bastante em vários países. Além do capitalismo, eu diria que a outra culpa seria, vamos dizer assim, como é que eu poderia dizer, do Estado. O Estado, muito preocupado com a economia, estou falando do governo, né, dentro do Estado, o governo, muito preocupado com a economia, ele despreza, muitas vezes, aqueles que não têm acesso e não conseguem socorrer a essas pessoas adequadamente. Então, eu diria o capitalismo, que gera desigualdade, o Estado, que não consegue suprir as necessidades básicas do cidadão, por exemplo, renda mínima, o mínimo para o cara ter para se manter, a gente vê o que a gente está vivendo nos dias de hoje. Outra coisa, outra culpa que eu atribuiria, além do capitalismo, principalmente neoliberal, além do Estado, que não consegue socorrer devidamente as pessoas desassistidas, eu diria que a culpa também é do consumo ostentatório. O que é ostentar? É mostrar, é querer mostrar. Há um tempo atrás, tudo bem, não sei se vão me entender, mas quando o Ronaldo, fenômeno, jogador de futebol, eu acho que ele jogava no Milan, né? Houve um momento que ele jogou no Milan, mas quando aconteceu isso, ele estava, acho que, no Milan. E ele ganhou do Milan uma Ferrari. Uma Ferrari. E ele trouxe a Ferrari, que ele ganhou, para o Brasil. E vocês já ouviram falar do Marcelo D2, né? Marcelo D2, aquele compositor, cantor já, né? E o Marcelo, perguntaram para o Marcelo D2, que sempre foi muito sincero, falaram assim, o Marcelo D2, o Ronaldo ganhou uma Ferrari, e ele trouxe a Ferrari para o Rio de Janeiro, que é a terra dele, né? E aí o Marcelo D2 falou assim, não há problema nenhum, desde que ele não suba o morro. Porque o Marcelo D2, agora eu acho que não mais, não sei, mas ele morava no morro, ele fazia questão de manter-se nas favelas, nos morros do Rio de Janeiro. Não sei precisamente qual. Mas o Marcelo D2 falou assim, olha, ele pode ter a Ferrari que ele quiser, só que ele subiu o morro, se ele subir, a gente quebra a Ferrari dele. Isso deu uma repercussão absurda, porque muitos falaram, mas como? Ele não pode ter uma Ferrari? E disse o Marcelo D2, ao meu ver, muito interessantemente, ele pode ter a Ferrari que ele quiser, como eu já disse. Só que saiba aonde mostrar essa Ferrari. Não venha mostrar no meio da miséria. Interessante. É uma coisa, quando o Luciano Huck, né? Ele foi fazer aquele programa dele lá, sei lá, de casa, não sei o quê, né? Para recuperar a casa das pessoas, tal, ou uma lata velha, não sei. E aí ele foi para um ambiente como esse no Rio de Janeiro, uma favela. E ele foi com Rolex, um relógio Rolex, e voltou sem. E ele ficou muito bravo, externou a chateação dele porque roubaram o Rolex dele. E aí uma pessoa falou, olha, você pode ter o Rolex que você quiser, só que não venha com esse Rolex no meio da miséria. Quer dizer, me parece uma coisa interessante, parece tolo, mas não. Quer dizer, não basta a pessoa ter.
ela precisa mostrar que tem, próprio na nossa sociedade. Então, esse consumo ostentatório mostra uma distância maior entre os indivíduos. E isso faz com que a pobreza apareça mais. Quer dizer, o cara ter o melhor carro do mundo, muitas pessoas andam a pé. Ele tem o direito, ao meu ver, de ter o carro, claro, mas veja aonde ele vai ostentar isso. Então, essa ideia de consumo ostentatório, o Estado, o capitalismo, que já gera essas desigualdades, e a culpa é nossa também. Se você perceber, a culpa é nossa, porque a gente atribui poder, normalmente, a uma pessoa que tem ou aparenta ter. Então, por isso que eu falei para você, quer dizer, tem muita gente que não tem o dinheiro para colocar gasolina no carro, mas tem o maior carrão do mundo. E vocês também são assim. Né? Não é culpa de você. Se aparecer um professor lá descendo do ônibus para dar aula para vocês, pode ser o melhor professor do mundo. Mas vocês vão ter uma consideração. Olha, ele anda de ônibus. Se aparecer o pior professor do mundo, mas ele aparecer lá com um grande carro, esse cara é bom. Então, esses nossos valores também acentuam essa ideia de pobreza. Alguém pode falar alguma coisa? Está me ouvindo? Eu estou falando à toa? Está ouvindo. Não estou ouvindo. Tá O muito microfone chato. está bom. Não, o microfone está bom. Mas vocês não estão dormindo ainda, né? Não. Então, vamos lá. Moçada, eu não sei se eu coloquei no materialzinho de apoio para vocês lá no Unimestre tudo que eu estou falando. Então, não se preocupe. Mas eu não sei se vocês já ouviram falar de um índice chamado índice de Gini. Alguém já ouviu falar desse índice de Gini? É Gini. Cuidado com isso para vestibular. Quando vocês Eu forem acho que prestar eu ouvi vestibular. falar, mas não lembro do Não, que é. E acho que Rodrigo, você mandou um texto sobre isso. Eu mandei. Eu acho que está É. lá para vocês, se vocês quiserem dar uma olhadinha, Eduardo. O Ok. índice de Gini é um índice da ONU. Ele varia de 0 a 1. É uma medição da ONU para uma medição de desigualdade, de distribuição de renda. Então, quanto mais próximo de 0 um índice de Gini, olha isso, Gini, Gini. Quanto mais próximo de 0 o índice de Gini, melhor é a distribuição de renda de um país. Quanto mais próximo de 1, pior é a distribuição de renda de um país. Então, vou pegar o exemplo da Suíça. A Suíça, até o ano passado, tinha o melhor índice de Gini do mundo. Quer dizer, 0,33. Ou seja, é a melhor distribuição de renda do mundo. Isso no ano passado, não sei agora. Vamos medir, vamos ver em 2020 o que a ONU vai soltar. E o pior país em termos de índice de Gini seria Botsuana, lá na África, com 0,78. Mas é coisa assim, moçada, de centésimos, que dá uma diferença muito grande. Então, o Botsuana teria o pior índice de Gini, porque é o mais próximo de 1. A Suíça, o melhor, porque é o mais próximo de 0. O Brasil está mais ou menos em 0,49, 0,50. Isso é bom? Não, não é. O índice de Gini do Brasil está entre os 20 piores índices de Gini do mundo. Quer dizer, é um país extremamente desigual. Ou seja, a distribuição de renda no país é péssima, é o que eu falei semana passada. Quer dizer, se você pegar 1% da população, consegue 36 vezes mais dinheiro para dividir entre esse 1% do que 50% da população mais pobre. Então, a desigualdade de renda no Brasil é muito alta. O índice de Gini é muito elevado. Outro índice da ONU, mas é o contrário, esse você já ouviu falar, que é o IDH. Tudo bem, né? O Índice de Desenvolvimento Humano. Aí é o contrário. O IDH ele vai de 0 a 1. Tá bem, que nem o índice de Gini. Só que no Gini, quanto mais perto de 0, melhor a distribuição de renda. No caso do IDH, vai de 0 a 1, mas quanto mais próximo de 1, é melhor. No índice de Gini, quanto mais perto de 1, pior. No IDH, quanto mais perto de 1, melhor é o índice de desenvolvimento humano do país. Eu não sei se vocês sabem, eu acho que sabem, claro, o Brasil está entre as
principais economias do mundo. Olha, o Eduardo já abriu a boca. Entre os piores, desculpa, o Brasil está entre os piores índices de Gini, mas entre as principais economias do mundo. Estamos entre os 20 melhores países em termos de economia do mundo. Na verdade, 11º, 12º. Tem uma economia vultosa. Só que o IDH do Brasil, quando você vai dar uma olhadinha, nós ficamos ali entre 74, 75, 77, em termos de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano brasileiro é bem pior, apesar de estar entre as 20 principais economias do mundo. É bem pior o IDH do Brasil do que o Paraguai. Imagina, que a Colômbia, o Uruguai, nem pensar. O IDH muito mais elevado, a Argentina muito mais elevada. Nós ficamos atrás, no ano passado, até da Venezuela. E aí você fala assim, o que acontece? O que o IDH mede? O IDH mede 3 coisas básicas. Cuidado. O desenvolvimento humano, ele leva em consideração, primeiro, a expectativa de vida. A expectativa de vida do brasileiro é boa, porque a ONU ela parte do princípio de uma expectativa de 85 anos. Quanto mais perto de 85, melhor IDH. O Brasil está lá com 75, 76, 77 anos. A expectativa de vida do brasileiro é ótima, é boa. Beleza. Além da expectativa de vida, o IDH ele é medido pelo PIB per capita do país. O que é isso? Produto Interno Bruto. Tudo que o país produziu no ano, toda a riqueza produzida, se você dividisse igualmente entre todos os brasileiros, quanto daria para cada um? Como o Brasil está entre as principais economias do mundo, o PIB, tudo que o Brasil produz de bens e serviços, é alto. E se você dividir entre os 200 e quase 220 milhões de habitantes, quanto daria para cada brasileiro? É ótimo. Dá uma grana razoável. Né? Agora você fala assim, então, espera aí, Ignaldo, se o PIB por cabeça, per capita do Brasil é bom, se a expectativa de vida do brasileiro é boa, por que o índice de desenvolvimento humano do Brasil é tão ruim? Aí entra o problema da escolaridade. É aí que afunda o Brasil. Então, o IDH leva em consideração, repito, expectativa de vida, o Brasil é boa, PIB per capita é bom, mas, na verdade, aí entra no nível da educação. Alto índice de analfabetismo, escolas não muito, principalmente as públicas, preparadas, e isso faz com que o nosso IDH vá lá para baixo. Então, quer dizer, é claro, para um cidadão que tem que sobreviver, a escola fica em segundo plano, o que é lamentável. Tudo bem ainda? Eu tenho mais alguns minutos. Mesmo, Rodrigo? Está muito chato, Rodrigo? Laís. Tem 18 minutos. Laís. Sim. Tá tudo bem, Laís? A Beatriz, que está com aquele... Eu não sei o que é aquilo, é um lobo. Sei lá, Beatriz. A Beatriz acho que está dormindo, né? Não? É, né? Vamos lá. Bom, professor, eu tenho uma pergunta. Pois não. Assim, É o o que Fiorato? aconteceria... Sim, isso mesmo, é o Pedro. Ah, Pedro. Sobrenome Fiorato. É o seguinte, se colocasse uma renda mensal, igual o que está acontecendo agora, de R$600, que eu esqueci o nome. Auxílio emergencial. Auxílio emergencial. Se colocar essa renda para pessoas que recebem menos de um salário Vulneráveis, mínimo, né? Consideráveis pobre absoluto, certo? Aham. Não diminuiria, assim, mas a pobreza? Como é que funcionaria? Fiorato, eu não tenho dúvidas. Nós temos um cadastro único do governo federal, que foi usado aí, que está sendo usado para socorrer a moçada com R$600, que é auxílio emergencial que você estava falando. Esse cadastro único, ele consegue observar quais as pessoas que estão nessa condição de pobreza absoluta e relativa. E isso gera programas como o Bolsa Família, que são muito significativos. O que você gasta em Bolsa Família é muito pouco. Se bem
que você tem razão, Fiorato. Se você estabelecesse, agora com essa pandemia, há uma discussão em cima do que você está falando, quer dizer, estabelecer uma renda mínima que seja superior ao Bolsa Família. Até porque, se você distribuir isso como a renda mínima, aí é a opinião minha, essas pessoas vão ter o poder de compra e isso vai voltar, esse dinheiro volta para a economia. Sim, acaba gerando um ciclo. Só que Ciclo, então, Hum. agora estabelecendo essa renda mínima não daria, por causa que os fundos do governo tá tudo voltado para a saúde, né? Então, mas assim, existe já um projeto, alguma coisa assim, para futuramente, daqui 5, 3, mais anos para frente aí, sobre isso? Ou se tem. Tem um senhor que era um senador chamado Eduardo Suplicy, hoje ele é vereador lá de São Paulo. O Eduardo Suplicy, a vida toda dele, e olha que a vida política dele é muito antiga, ele defende essa ideia de renda mínima. De renda mínima. É isso que eu falo para você. Agora você pega no efeito da pandemia, que está voltado para a saúde, auxílio emergencial, se isso tivesse vindo antes, provavelmente a situação seria menos dramática. Então, já existe um projeto, já existe essa discussão. É claro que eu não vou dizer para você que daqui a 2, 3, 4 anos, talvez isso passe a vigorar. Mas o projeto está em pauta faz muito tempo, a proposta é muito antiga. E ela volta a ser defendida nos momentos como esse. Muita gente fala assim, está vendo, se nós tivéssemos um programa de renda mínima, além, claro, daquilo que é disponibilizado pelo Bolsa Família, que é pouco, mas que é muito significativo. Quando você criou o Bolsa Família, que, na verdade, esse Bolsa Família é uma ideia que veio com o neoliberalismo. Né? Começou com o Bolsa Escola, aí com o Fernando Henrique Cardoso, depois veio o Lula, que agregou alguns itens a mais, gerando o Bolsa Família. E esse programa de bem-estar social, ele é fundamental e tirou muita gente da condição de pobreza absoluta. Crescemos demais. Desculpa, eu vou dar a minha opinião, quer dizer, pior que, na verdade, o governo do PT, na gestão, Lula, Dilma, tenham pisado na bola, uma coisa não dá para esconder. Nós tivemos uma distribuição de renda que nós não tínhamos antes. Agora, isso começa, talvez, a ficar um pouquinho para trás. Mas, sem dúvida, eu acho que nós vamos aprender, Fiorato, com a pandemia, que esse programa de renda mínima tem que ser debatido e colocado em prática. Então, não sei agora, com os efeitos da pandemia, quanto tempo demoraria. Tudo bem? Mas deixa eu ir um pouquinho para frente e falar assim, olha, moçada, quando a gente está discutindo esse tipo de coisa, já vai acabar, já veio aqui a ideia de que eu tenho 10 minutos, se sair do ar, eu continuo na próxima aula e não vou dar tchau para vocês. Aí o Eduardo Rodrigo vê lá como é que manda essa foto da chamada. É a questão de cidadania. Ó, professor, temos duas opções. A foto, que eu estou tirando agora, e o forms do Rodrigo. O Rodrigo criou um form, só que a gente está em dúvida de mandar o link. O jeito que vocês acharem melhor. Olha, Quando eles pedem o formulário, eles pedem algum arquivo em específico, uma planilha ou alguma coisa assim, ou não disseram nada? Disseram, Rodrigo, mas eu não consegui captar. Não consegui captar, eu sou muito ruim. Aí o Fabrício, o professor Fabrício, que está me auxiliando agora para ver como é que vai. Mas do jeito que vocês mandarem para eu ter aí uma chamadinha, tá ótimo. Não tem problema. Não se preocupe, não. Vocês já estão me ajudando. Se também não der certo, não se preocupe. Não se preocupe. Obrigado, Rodrigo. Vou mandar Eduardo. tudo. Obrigado, obrigado. Eu vou falar só, nesses minutinhos que me faltam, da questão de cidadania. Eu coloquei no arquivinho de vocês lá, tem um pensador, já morreu, Thomas Marshall. Aí Fiorato vai de encontro que eu vou falar para você. Ele fala assim, cidadania. Quando que você tem cidadania? Você tem cidadania, o sujeito ele deve ser considerado cidadão quando ele tem liberdade civil. O que seria liberdade civil? Segundo ele, é liberdade de expressão, de pensamento, de religião, ter propriedade privada. Ele tem esse direito. Né? Então, para que você tenha uma cidadania plena, o indivíduo ele precisa ter liberdade civil. Repito, liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de ter propriedade. Perfeito.
Para ele, além da liberdade civil, a cidadania vai ser plena se você tiver liberdade social. Ou seja, se tiver saúde aí, Fiora, saúde, acesso à educação, ao bem-estar. O Brasil tem um sistema de saúde universal, isso é muito legal. A educação pública, ela está aí, eu não vou dizer a qualidade, que não é boa, mas todos têm acesso. Se você quiser sair da escola agora, do ATOP, para ir lá para a escola pública, a tua vaga está lá. Então, nós temos isso. Temos que ter liberdade política. O que é liberdade política, segundo o Marshall? Seria a liberdade de você votar e ser votado, ser candidato. Nós temos isso, se bem que eu acho muito complicado, porque a gente vota, mas para ser candidato você precisa de dinheiro para fazer, no mínimo, campanha. Né? E, na verdade, você teria cidadania se você tem liberdade civil, liberdade social, liberdade política. Parece que, teoricamente, pela Constituição de 1988, nós temos tudo isso. Aliás, essa Constituição de 1988 é chamada Constituição Cidadã. E também, se a pessoa tem clara noção dos seus direitos e das suas obrigações. Aí talvez comece a falhar um pouquinho no Brasil. Só que existem críticas a essa ideia do Marshall. Olha, se o cara tiver liberdade civil, liberdade social, liberdade política, tiver noção dos direitos e obrigações dele, o cara é um cidadão. Só que as críticas que aparecem para o Marshall, dessa teoria do Marshall, peraí, essa cidadania, ela tem que ser conquistada ou ela tem que ser dada? Dá a impressão que vem de cima para baixo. E as críticas falam assim, não é nada disso, Marshall. Pode ter liberdade civil, social, política, mas isso não pode ser dado por quem está governando. Isso tem que ser conquistado através de mobilizações. E outra coisa, que cidadania é essa, que muitos críticos ao Marshall falam, cidadania é essa em que países como o Brasil, nós não temos respeito, apesar de estar tudo bem escrito, às minorias. O que é minoria? Minoria não é número. Não é número. Minoria são grupos ou grupos da sociedade que têm os direitos escritos. Vê se você vai entender, já vai acabar, está faltando aqui 2 minutinhos. Tem os direitos no papel. Professor, Oi. estou vendo as fotos aqui. Obrigado, cara. Mas não se preocupe. Tá meio trambuquinho. Estou mandando a última. Você é maravilhoso. É que tem 4 fotos e uma delas não está conseguindo enviar por causa que o arquivo esse deu o limite. Vou tentar tirar uma foto de novo. Tá bom, Eduardo, mas obrigado. Obrigado. Tá Se bom, não der, não tem problema. Ok. Só para fechar, obrigado, Eduardo, Rodrigo. Eu só queria falar assim, o que é minoria? Minoria não é questão de número. Nós não temos na nossa cidadania plena, não temos cidadania plena no Brasil, porque nós não respeitamos aqueles grupos que têm direitos, mas os direitos não são plenamente reconhecidos. Caso, por exemplo, das mulheres. Está tudo bonitinho lá na Constituição. Tem liberdade civil, social, política, mas ainda ganham menos no mercado de trabalho. As mulheres ainda realizam as mesmas tarefas que os homens, mas ainda são desvalorizadas. Ainda tem aqueles que as desrespeitam com violência. Então, as mulheres, por mais que elas sejam a maioria da população, elas são consideradas uma minoria porque não têm os direitos plenamente reconhecidos, apesar de eles estarem inscritos. Eu tenho só 50 segundos. Outra coisa, eu pego, por exemplo, os idosos, que, na verdade, formam a minoria, têm os direitos, mas não são praticados. Então, vira minoria. Eu poderia dizer, por exemplo, dos pretos, né, cor, alguns falam negros, dos afrodescendentes, que têm os direitos, mas não são plenamente reconhecidos. Os homossexuais, os indígenas, as crianças. Então, quer dizer, nós temos ainda uma falta de clara cidadania para alguns grupos. Então, as teorias de Marshall caem por terra. Eu só vou fechar falando assim, mas como é que a gente faz para mudar todo o cenário? Da pobreza, Fiorado.